Isso. Graça e paz de Jesus, nosso Senhor. Amém? Boa noite, uma alegria para nós estarmos reunidos aqui novamente, para juntos podermos adorar o nome do Senhor, louvar a Ele com os nossos cânticos, com os hinos, louvar o Senhor com as nossas orações e agora também louvá-lo através da sua própria palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta aí, um minutinho, nesse texto. Mateus 6, de 9 a 13. Jesus, ele revela para nós a natureza do Pai, a quem ele ora, através dessa oração modelo deixada por ele aos seus discípulos, a oração chamada oração do Pai Nosso. Os discípulos pediram para que Jesus lhes ensinasse a orar. E nós podemos presumir que o motivo que os levou a pedir a Jesus que os ensinasse a orar é porque a vida de oração de Jesus era uma vida de oração vibrante e apaixonada. É muito bom quando a gente convive com pessoas que amam a oração, que oram com fervor, que creem firmemente no poder da palavra de Deus, que diz que nós podemos orar, que o Senhor ouve a nossa oração, independente do lugar aonde nós estivermos. E quando nós convivemos com pessoas assim, que são pessoas que nos inspiram a orar, pessoas que nos ajudam, despertando em nós o mesmo desejo, de querer orar como essa pessoa. E eu creio que Jesus era alguém assim, por isso os discípulos pediram a ele para que os ensinasse a orar, e ele respondeu dessa maneira: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa oração modelo que o Senhor nos deixou, que muito mais do que ser uma oração para ser repetida nas nossas liturgias, nos nossos cultos, nos nossos momentos devocionais, é uma oração que traz princípios que podem nos ajudar a orarmos ao Senhor, crendo que o Senhor certamente responderá às nossas petições, porque fazemos segundo aquilo que o Senhor mesmo nos determinou, nos ensinou para que pudéssemos fazer. Pedimos que agora, enquanto refletirmos, ó Deus, sobre o Senhor, sobre a tua natureza enquanto Pai, através dessa oração deixada por Jesus, nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, e que, ó Deus, saiamos daqui tremendamente edificados pelo Senhor. Ouve a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos refletir nessa noite sobre cada tópico dessa oração, para através dela observarmos quem é o Pai de Jesus Cristo. Pela manhã nós falamos sobre a expressão que Jesus usou para se referir a Deus
no momento em que ele se encontrava na sua hora mais agonizante, numa hora de muito estresse, numa hora de muito medo, de muita preocupação, de muita agonia, o momento que antecedeu a sua crucificação, os momentos anteriores a ele ser crucificado, quando ele estava ali no jardim de Getsemane orando com seus discípulos. E a Bíblia diz lá em Lucas que a agonia dele era tão grande que ele suava gotas de sangue, de tanta agonia, de estado de profunda agonia que o nosso Senhor se encontrava. Mas ali naquele momento, o Evangelho de Marcos vai nos dizer que Jesus ele ora ao Pai chamando de Abba. Abba é uma expressão aramaica, a língua comum ali dos dias de Jesus, a língua do povo, e que significa Pai querido ou papaizinho querido. E nós falamos aqui pela manhã que muitas pessoas têm dificuldade às vezes de se relacionar com Deus e ver nele um pai por causa das suas experiências terrenas com os seus pais. E a gente aprendeu nessa manhã que antes de haver os pais aqui na terra, já havia uma relação entre pai e filho no céu. E é essa relação eterna entre Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, é essa relação que deve nos guiar, deve nos nortear, para que a gente entenda a grandeza e a profundidade de sermos chamados por Deus de seus filhos. Nós aprendemos que nós somos filhos por adoção, né? Diz lá a carta aos Romanos, no capítulo 8, que o Espírito do Senhor nos adotou como filhos de Deus, e por isso nós também podemos clamar Abba, Pai. E a adoção naquele contexto ali do Império Romano, ela era irrevogável. Ela transferia para o filho adotivo todos os direitos do filho natural, inclusive direitos de herança, inclusive direitos de poder dar continuidade à linhagem daquela família. Então, quando Paulo diz que nós somos filhos adotivos do Senhor, ele está dizendo para nós que nós temos os mesmos direitos que Jesus teve. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa preciosa. Diante de Deus, Ele, quando nos olha, Ele transfere para nós os mesmos direitos que Ele concedeu a Jesus Cristo, seu Filho, de podermos nos relacionar com Ele e ter um relacionamento com Ele de inteira confiança. E essa expressão Abba, ela significa isso, uma expressão de confiança, de intimidade, mas também uma expressão de reverência em adoração ao nome do Senhor. E Jesus, então, ele vai começar essa oração se dirigindo a Deus como Pai, né? Como Abba, que nós aprendemos hoje pela manhã, esse modelo de paternidade que não é definido pela nossa noção do que seja um bom pai, mas por essa relação de intimidade, confiança e obediência que havia entre Deus Pai e Jesus, o seu Filho, desde a eternidade. Então, o nosso nascimento espiritual nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Por isso, nós podemos também conversar com Deus, o nosso Pai amado, o Abba, o Pai querido. Esse é o Pai do nosso Senhor, de todos nós e de todas nós que fomos regenerados pelo Senhor, quando ali, através da fé no sacrifício de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Abba é aquele que está nos céus,
mas diferente daquilo que nós podemos pensar. Na cosmologia judaica, os céus não é um lugar distante, não é um lugar longe, não é uma outra realidade, mas os céus é essa atmosfera que estava ao redor ali dos discípulos, estava ao redor ali daquelas pessoas que viviam ali na Judéia. O ar que os judeus respiravam representava esse céu. Isso a gente pode perceber na própria Bíblia, né, quando a gente lembra do texto, por exemplo, do batismo de Jesus, que se encontra lá no Evangelho, nos 4 Evangelhos, né? Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,21 e João 1,32. Diz a Bíblia, por exemplo, em Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Os céus, para os judeus, não era uma realidade transcendente e distante, mas era a própria realidade que os cercava. Então, dizer que o Pai de Jesus, o nosso Pai, o Abba, que está nos céus, não é um Pai que está distante, mas é um Pai que está próximo de nós, junto a nós. No apredejamento de Estevão, em Atos 7, ou na visão de Pedro, em Atos 10, os céus estão abertos, ou para ser mais objetivo, o reino celestial em torno deles se tornou visível e até audível, né, como essa voz do próprio Deus que se dirige a Jesus. Então, não se trata de um Deus distante, mas é um Deus que se faz presente. Essa noção de Deus que está perto, ela surge no próprio anúncio da profecia, do anúncio de Jesus lá em Isaías, e depois é confirmada no Evangelho, quando diz que o menino que nasceria seria reconhecido, né, como o Emanuel. O Emanuel, que significa Deus conosco. E nós agora temos a presença de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. E Ele nos cerca, nos envolve, nos acompanha em todo o tempo. Quando cheguei, acho que a Fernanda estava lendo lá o texto do Salmo 23, que diz, né, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Ou seja, Deus é um Deus que nos segue, que nos acompanha, que cuida de nós, que está ao nosso redor. Não é um Deus distante. Ele é o Pai dos céus, que distingue, né, diferencia do Pai que nós temos aqui na terra, ou tivemos em algum momento, ou aquele que nós gostaríamos de ter tido. Mas ele é o modelo e a referência para qualquer relação de paternidade ou de maternidade que a gente possa buscar desempenhar e ter aqui. A oração também diz que nela nós aprendemos que Deus é santo, né? Falamos que queremos santificar o nome do Senhor e tornar santo o nome do Senhor. Isso se dá através de quê? Das nossas próprias vidas, através das nossas ações. Dizer que Deus é santo significa dizer que Ele não tem pecado, que não há nada ruim em sua essência, que Ele não pratica o mal. Santo significa separado, ou seja, o Deus revelado por Jesus Cristo é um Deus que é separado do pecado e deve ser revelado dessa forma em nossas vidas.
Se alguém tem pecado, não consegue se relacionar com Deus, né? Se alguém vive uma vida de pecado, porque pecadores todos nós somos, continuamos sendo, e a Bíblia diz isso. Mas o poder do pecado não atua mais em nós, não governa a nossa vida a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor. E tornar o nome de Deus santo é permitir que o pecado ele realmente não domine mais em nós, mas que a santidade de Deus ela venha sobre as nossas vidas. É muito interessante que no judaísmo dos dias de Jesus e naquele tempo também, a lepra, por exemplo, as infecções de pele, as doenças de pele chamadas de lepra, ou a própria lepra, a hanseníase, como é chamada nos nossos dias, era uma doença que não tinha cura. E que a pessoa, uma vez contaminada, ela estava condenada a apodrecer totalmente, perder partes do seu corpo, literalmente. E só um milagre, uma intervenção divina poderia mudar e transformar aquela realidade. Mas é interessante que Jesus, e a lepra era uma imagem para se referir ao pecado também. E é interessante que Jesus tem um encontro com um leproso. E o leproso vira para Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: eu quero que você seja limpo. E diz o texto bíblico que Jesus vai e toca no corpo impuro daquele homem, doente. E para um judeu isso era um escândalo, porque tocar em uma pessoa com lepra era se tornar impura, impedida de entrar no templo, impedida de sacrificar, impedida de orar, tinha que ficar afastada, tinha que ficar num lugar separado. Mas Jesus, ele não se contamina com esse toque. E o que isso ensina para nós? Que a santidade de Jesus, ela é capaz de nos purificar de qualquer coisa. Não há nada que o poder do Senhor não possa limpar das nossas vidas espiritualmente. Não há pecado que o Senhor não possa nos purificar. Ou seja, a santidade de Deus, ela não se contamina pelo pecado, mas pelo contrário, se nós permitirmos, ela pode nos transformar e nos fazer sermos como o próprio Senhor, sermos santos como o nosso Senhor. Então, esse Deus revelado por Jesus é um Deus separado do pecado, que deve ser revelado dessa forma nas nossas vidas, através do nosso testemunho pessoal e coletivo, independente das nossas falhas e das nossas limitações. Não devemos dar a desculpa que nós somos imperfeitos e que nunca vamos conseguir, porque essa obra não é uma obra nossa, é uma obra do Senhor. Porque se depender de nós, a gente não vai conseguir, a gente vai desistir. A gente precisa só estar aberto, desejoso, buscando, pedindo ajuda ao Senhor para nos fortalecer, nos levar a cada dia ao seu encontro na oração e na palavra, porque é através da oração e da palavra, do louvor, da adoração, que nós vamos sendo transformados pelo Senhor de glória em glória. E a santidade dele vai invadindo, enchendo as nossas vidas. A ideia é de que santificar o nome de Jesus
o nome de Deus em nós e entre nós, tornando a santidade dele visível. A santidade de Deus, ela só vai poder ser vista e observada pelos outros através das nossas vidas. As pessoas só vão poder ver Jesus, ver Deus, através de nós. Esse é o mistério. Deus quer nos usar para revelar a face dele ao mundo. Ele deseja usar a sua igreja. Por isso, esse testemunho precisa ser um testemunho pessoal e coletivo. A igreja é o corpo que é visível de Jesus. As pessoas, quando olham para a igreja, não para a parede desse templo aqui que nós estamos reunidos dentro dele, embaixo desse teto, mas a igreja que somos eu e você. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Cada um de nós aqui tem uma função, assim como os braços, as mãos, os dedos, os pés, né? Cada parte do nosso corpo tem a sua função. Nós somos esses que são parte desse corpo místico de Cristo Jesus e que revela a face dele ao mundo. Então, assim como Jesus de Nazaré revelou ao mundo a face de Deus por meio da sua encarnação, nós também devemos encarnar Cristo em nossas vidas para que o mundo creia, para que o mundo veja, para que o mundo saiba. É diante do nosso testemunho que o mundo continua tendo a chance de perceber os sinais da graça, da justiça e do amor de Deus. Com a vida de proclamação das boas novas a respeito de Jesus, né, uma vida que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, uma vida que foi verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho, uma vida que foi mudada, uma vida que foi sarada, uma vida que foi curada pelo Senhor. Assim brilhem as vossas boas obras diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É o que diz Mateus 5,16. Os discípulos de Cristo devem buscar a santidade em oração, a fim de que Deus seja melhor visto e apreciado pelos de fora, por aqueles que não o conhecem ainda como seu Senhor e Salvador. O que nós temos feito para tornar a santidade de Deus visível ao mundo? O que nós podemos fazer como igreja para que isso aconteça? O que eu e você podemos fazer individualmente nos lugares que o Senhor nos tem permitido ir frequentar, visitar, as pessoas que Ele tem nos dado a oportunidade de conviver? O que nós temos feito, o que nós podemos fazer na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, na família, para que Cristo seja visto, seja percebido, para que o Pai de Jesus Cristo, Abba, o nosso Pai querido, seja compreendido pelas pessoas? Será que a gente tem vivido uma vida de intimidade com Deus, assim como Jesus tinha? De intimidade, de dependência, de confiança? Confiança até nas questões e nos momentos mais difíceis da nossa história? Lembram da minha fala inicial que Jesus, lá o Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz que ele clama, Abba, Pai, no momento que antecedia a sua prisão, o seu castigo e a sua morte.
E não apenas isso, mas a agonia de Jesus, eu creio que era intensa, principalmente porque ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Nele. Ele que não era pecado, ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Ou seja, toda a injustiça da humanidade, todo o pecado da humanidade, Jesus tomou sobre si e levou com ele para aquela cruz, para aquele madeiro, e morreu ali no nosso lugar. E não é isso apenas uma imagem, uma ilustração. Eu penso que isso realmente aconteceu, para que nós, eu e você, pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Ele teve que pagar a conta por nós. Ele experimentou a morte que estava reservada para mim e para você. Então é muito importante que nós possamos viver essa vida, essa relação de intimidade com Deus, de profunda confiança em todos os momentos. Eu disse pela manhã e repito agora, né? Dizer que Deus é Pai, que é o Paizinho querido, quando tudo está bem, é fácil, né? É fácil a gente dizer que ama alguém quando essa pessoa está fazendo coisa boa para nós, está atendendo as nossas demandas, os nossos caprichos, as nossas vontades. Mas é duro continuar dizendo que ama o papai e a mamãe, quando o papai e a mamãe negam alguma coisa que a gente quer, não é? Quando a gente toma um não, aquela coisa que a gente quer muito, Dudinha, que o papai e a mamãe dê pra gente, e aí diz não, a gente não fica com raiva? Eu ficava com raiva quando eu tinha a idade de vocês. E é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer, que a gente possa amá-lo, mesmo com os nãos que a gente recebe, mesmo nas horas difíceis, quando a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não pode esquecer que Ele está sempre perto de nós, está sempre junto a nós. Deus também é Rei, Rei que governa os céus. Por isso oramos dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Os reis desse mundo têm poder sobre os outros, né? Têm poder sobre os seus súditos. Então, quando chamamos o Senhor de Rei, nós estamos dizendo que Ele é Rei sobre todos os reinos. Até os reinos dessa terra, eles têm que se submeter ao reinado do Senhor. A Bíblia diz que não existe nenhuma autoridade que não tenha sido dada por Deus. Pilatos, quando está lá interrogando Jesus, Herodes, ele se achando, né? E Jesus tratando ali com eles de igual para igual e não querendo ceder aquilo tudo que estava acontecendo, eles viram assim e dizem para Jesus: você sabe que a gente tem poder para te libertar. E Jesus diz para eles: você só está aí nesse lugar porque meu Pai permitiu. Deus é o Rei sobre o universo inteiro. Então a gente deve buscar e desejar trabalhar pelo estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nos lugares aonde Ele tem nos plantado. O reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus, é a vontade de Deus sendo feita nos lugares aonde nós estamos. Sabe, no lugar onde há mentira, a gente está ali sendo a verdade. No lugar aonde há brigas, discussões, nós estarmos ali levando a paz.
Nos lugares aonde há desonestidade, a gente levar honestidade. Nos lugares aonde há promiscuidade, a gente levar uma vida santa, uma vida de fidelidade aos nossos parceiros e parceiras, maridos e mulheres. O governo de Deus é levar essa realidade visível da vontade de Deus para todos os lugares aonde a gente estiver. A gente, quando fala de reino de Deus, muitas vezes parece uma coisa assim, que a gente não consegue tocar, porque a gente a associa com esses governos humanos que a gente tem, mas a realidade do reino de Deus é completamente diferente. O reino de Deus não são as regras da igreja. Né? Paulo já falava isso, né? Paulo dizia, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque lá para os judeus estava muito preso a essa coisa do que pode comer, do que não pode comer, do que pode beber, do que não pode beber, do que pode fazer, do que não pode fazer. E o reino de Deus não é um conjunto de regras, mas é uma vida dirigida, guiada, conduzida totalmente pelo Espírito Santo. Esse desejo, né, de trabalhar pelo estabelecimento do reino de Deus aqui, vem pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, que além da salvação, né, traz alegria, paz e justiça aos que são portadores da presença do Espírito. Devemos nos lembrar que o reinado de Deus aqui na terra é apenas em parte, não é completo, não é pleno, mas chegará o dia em que ele será pleno, quando Jesus voltar para buscar os seus. O Deus a quem oramos tem o governo sobre todas as coisas. Portanto, os seus filhos e filhas oram e lutam para que a sua vontade se concretize na nossa história. Seus filhos e filhas oram e lutam para que a sua vontade se concretize aqui neste lugar. Não é algo que vai acontecer sem esforço. É preciso esforço da nossa parte. O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu para isso. A gente deve apenas dar força, ir adiante com as nossas vidas para que isso possa se concretizar aonde nós estamos. Oramos para viver em obediência ao governo de Deus sobre todas as coisas. A vinda de Jesus a este mundo traz consigo a proposta de um novo tipo de vida, de um novo tipo de sociedade. Ele inaugura de forma inspiratória na sua relação com seus discípulos. A relação de Jesus com os discípulos é um modelo e inspiração de serviço e missão para todas as pessoas em todas as épocas. Mateus vai denominar de reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas chamam de reino de Deus. Ou seja, o reino é a manifestação da presença divina sobre tudo o que existe, onde o próprio Deus é a razão e sustentação de tudo o que há. Para a gente conseguir viver isso, a Bíblia nos ensina através do Evangelho. É lendo o Evangelho, lendo, os textos da Palavra de Deus, a relação que Jesus tinha com os seus discípulos, é ali que é o manual, é ali que é a fonte que a gente deve beber para a gente conseguir colocar em prática na nossa vida. E fazer com que, assim como Jesus trouxe o reino para os seus dias junto com os seus discípulos,
nós, como igreja, possamos levar o reino também do Senhor nas nossas vidas, nos nossos dias. O Evangelho, a relação de Jesus com os discípulos deve ser a nossa inspiração. Venha o teu reino é a oração de quem deseja, em obediência, ser governado ou governada por Deus. Quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está pedindo a Deus que Ele governe de fato sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas amizades, sobre os nossos estudos, sobre tudo aquilo que nós temos e somos. Quem deseja participar responsável e ativamente da construção de um novo mundo no nosso meio. Quem ora venha o teu reino também deseja participar dessa construção, desse mundo novo, dessa utopia que começa aqui e vai se estender plenamente para a eternidade. Seja feita a tua vontade, então, é a oração de quem quer discernir e obedecer ao Senhor. Assim como acontece nos céus, desejamos que aconteça aqui na terra. Mas não pode haver vida abundante, nem compreensão da vontade de Deus sem a oração. Aquela oração de estilo de vida, modo de ser em sintonia com a vontade de Deus. Venha o teu reino só pode ser discernido espiritualmente através da intimidade com o Senhor. É assim. Não tem facilidades. Não tem alguém que vai fazer as coisas por você. É você que vai estar sendo chamado e chamada pelo Senhor. Sou eu que sou chamado pelo Senhor para orar dessa forma e participar ativamente desse trabalho, dessa obra maravilhosa que o Senhor quer fazer aqui na terra. Outro ponto a ser destacado na oração do Pai Nosso. É que Deus cuida de nós. Devemos apenas pedir a Ele que esse cuidado seja continuado, dia após dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nosso Deus faz cair a chuva e brilhar o sol, provê uma generosa porção de alimento para todas as criaturas da terra, até mesmo para os pássaros. Ele é o nosso provedor. Os cristãos que Deus supre todas as necessidades devem ser gratos a Ele por isso. Devem entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que a gente vier a ser, vem apenas pela bondade e a misericórdia do Senhor. Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa provisão. A fome, as guerras, os demais sofrimentos sociais não ocorrem pela indiferença de Deus, mas pelo pecado dos indivíduos e das nações. Ao pedirmos a Deus pelo pão nosso, oramos não pelo pão em si, mas pela socialização do pão também. Porque nós entendemos que o pão não é só para mim, não é só para minha casa. Não sou apenas eu que sinto fome, não é só a minha família que tem necessidade de alimento, mas todos que vivem aqui nessa terra precisam comer, precisam de pão, esse pão físico que alimenta o nosso corpo, mas que hoje a gente vai até relembrar, do pão espiritual também, que é o corpo que Jesus entregou na cruz por nós,
e que alimenta as nossas almas, e a humanidade tem fome desse pão também, e tenta saciar essa fome de tantas formas, mas não consegue. O alimento é direito de todas as pessoas, e quando uma minoria detém a maior parte dos bens, as outras partes irão padecer necessidade. Essa oração não serve apenas para ser repetida nos cultos, mas principalmente para quem acredita na solidariedade de Deus e, consequentemente, na solidariedade dos seres humanos entre si. Ela é a oração pelo pão de cada dia do outro também, e não apenas o meu. Seguindo, Deus é aquele que perdoa as nossas falhas, as nossas faltas cometidas. Por isso devemos lembrar de perdoar as faltas cometidas pelos nossos irmãos, pelos outros, pelas pessoas que nos devem em alguma medida, com a mesma misericórdia e generosidade com que Deus sempre nos perdoa. A gente deve lembrar disso, né? Lembrar quando o Senhor diz, né? Quando ele é interrogado lá pelos discípulos: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Pelo mesmo pecado. Todo dia. Esse número não é uma conta, porque Deus não é um Deus que fica fazendo contabilidade, mas é para mostrar uma realidade de algo que deve ser infinita. Deus, ele sempre nos perdoa, então a gente precisa perdoar os outros também. Observe como Jesus destaca a importância do perdão no reino de Deus, porque aí na continuação de Mateus 6, 14 e 15, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as vossas ofensas. A oração do Senhor, ela nos leva a não esquecermos disso. Que nós precisamos ser generosos. No mundo de tanta guerra, de tanta luta, de tanta briga, a gente não deve ficar alimentando esses sentimentos, essas atitudes. E por isso que Jesus ensina que quando alguém bater na tua face, dá também o outro lado. Se alguém te tirar uma peça da tua roupa, dá o resto. Se alguém te manda caminhar 1 milha, vai e anda 2. Ele está querendo dizer para nós que a única forma da gente combater o mal é com o bem. A gente não consegue combater o mal com o mal. Se eu vou e bato em alguém vem descontar, vai querer bater com mais força em mim. E aí eu vou querer bater com mais força no outro. E esse ciclo não vai ter fim. A gente conhece aqui histórias perto de nós aqui, na realidade que a gente está, de histórias de sequência de assassinatos, porque um tirou a vida de alguém da família, aquele tirou a vida do outro, e o outro se vingou. Está aqui pertinho da gente. Então a única forma da gente combater o mal é com o bem. A única forma da gente interromper um ciclo de violência é acenar com a paz. Por isso que é importante a gente entender que o perdão, ele é fundamental. E o Deus, o nosso Pai, ele é generoso para nos perdoar. Todas as vezes que a gente falhar, todas as vezes que a gente pecar, todas as vezes que a gente errar, a Bíblia ensina que a gente deve confessar os nossos pecados ao Senhor e Ele vai nos perdoar, vai nos purificar.
Mas nós precisamos também ter esse mesmo empenho na nossa relação uns com os outros e perdoando aos pecados, as ofensas uns dos outros. Seguindo a oração do Senhor também nos resgata das provações e das maldades. Isso é maravilhoso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A ideia aqui era das armadilhas que eram colocadas pelos caçadores, para apanhar lá os animais ou os pássaros, que ficavam escondidas. E a ideia que Jesus está trazendo para nós é que, ao orarmos ao Senhor, Ele pode nos livrar de todo o laço, de toda a armadilha que estiver preparada contra mim, contra você. Deus está presente e é poderoso para nos proteger. Embora passemos por problemas, acidentes e tentações, Deus sempre tem a última palavra. Nada pode acontecer conosco que Deus não possa nos redimir. Os servos e servas do Senhor são o alvo favorito dos ataques do inimigo. O diabo ele quer atacar aqueles e aquelas que estão na presença do Senhor. Porque aqueles que ele já domina, ele já domina. Mas ele quer fazer com que a gente venha vacilar, com que a gente venha desistir, que a gente venha cair, que a gente venha negar ao Senhor. Mas o Senhor tem o poder de nos colocar em um lugar seguro, livrando-nos do poder do maligno. Não há nada que seja maior do que o amor de Deus e do seu poder. A tentação, do ponto de vista do diabo, é algo para nos destruir. Mas Deus a usa como uma oportunidade de fortalecimento da nossa fé. O diabo tenta nos derrubar, tenta nos destruir, mas o Senhor usa isso a nosso favor para nos aproximar ainda mais dele e fazer com que a nossa fé ela se fortaleça e o nosso crescimento espiritual ele possa ir sobrepujando. Lembremos que Deus tem o controle de tudo. Por isso nos dirigimos a Ele pedindo o livramento das tentações e força para vencer as provações. Concluindo, a oração do Senhor nos ensina que Deus é um Pai próximo, santo, poderoso, gentil, misericordioso e protetor. Estes atributos nos mostram imagens fortes de quem Deus é e do que a paternidade dele significa. É assim que nós conseguimos definir a verdadeira paternidade. O Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai. E nós podemos nos relacionar com Ele, confiantes no seu amor gracioso e grandioso e maravilhoso. E nessa noite, nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus que nos possibilitou vivermos essa realidade espiritual, essa realidade de nos relacionarmos com Deus dessa forma. Eu vou ler novamente o mesmo texto que eu li pela manhã de Romanos, capítulo de número 8. Pode preparar aí para mim. Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, com a natureza humana, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer
os atos do corpo ou da sua natureza humana viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos filhos por adoção do Senhor. Temos os mesmos direitos de Jesus. Somos herdeiros assim como Jesus foi, Podemos nos relacionar e chamar Deus de Abba, assim como Jesus chamou. Ele é o nosso Pai querido. É assim que nós devemos nos relacionar com Ele, tendo com Ele essa intimidade, tendo com Ele essa consciência desse amor grandioso que foi até as últimas consequências e entregou Jesus por nós. Mas Jesus, ele morre ali pagando pelos nossos pecados, mas a morte não foi capaz de detê-lo. E ele ressuscitou. O poder de Deus venceu a morte. E nós temos a esperança e a certeza de que um dia, quando a morte nos alcançar, nós também venceremos e triunfaremos sobre ela. E viveremos plenamente na presença do Senhor. Adoraremos a Ele plenamente. Nós vamos agora participar do memorial da ceia. E que esse memorial seja algo profundo nessa noite para você. Seja algo especial, eu espero que você tenha conseguido compreender a grandeza do ato de Jesus ali naquela cruz. Que você tenha conseguido compreender a dimensão do relacionamento que você pode ter com Deus. Cada dia da sua história, cada dia da sua vida, enquanto você aqui viver. Então, em atitude de adoração, de reverência e de gratidão profunda ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar mais uma vez e depois nós vamos participar dos elementos da ceia. Desliga aqui, por favor, a transmissão. Deus abençoe a sua vida que nos acompanhou até aqui.